igreja, amém? Vamos abrir as Bíblias, Jonas, capítulo 1, versículo 8, mais uma vez. A última parte do versículo diz assim: qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Podem tomar assento, por favor. Com alegria, estamos mais uma vez aqui diante de Deus, da Bíblia, e desse plenário maravilhoso. Quero também, mais uma vez, agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, o vice-presidente, a diretoria do campo, todos os pastores, a coordenação do evento de missões, os missionários que aqui estão e toda a membresia. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vocês receberam na entrada o esboço. Cadê o esboço? Receberam não, vocês? Cadê? Não receberam? Alguns estão dizendo aqui que não receberam. No esboço? Não? Ah, está lá atrás. Aqui os formando, se possível, tá? Para acompanhar, ainda mais eles, tem que acompanhar mesmo o que nós vamos falar aqui nesta manhã. Eu vou trabalhar bem o esboço. Cada noite eu preparei uma mensagem, mas falei em cada uma o primeiro tópico. A primeira noite, Ministério do Profeta Jonas, foi a introdução. Ontem, Jonas e o contexto atual, uma segunda introdução. E hoje, o ponto principal da nossa introdução é a vida de um fugitivo. Fale comigo bem alto, toda a igreja. A vida, mais uma vez. Eu digo, o Senhor é sabedor de tudo. Quando saímos de sua direção, logo nos esquecemos do poder de sua onisciência. A palavra uni quer dizer toda, e ciência quer dizer presente em todo o lugar ao mesmo tempo. Aliás, ciência é ciente, né? Presente, quer dizer conhecedor em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele é onisciente. Isso podemos observar com muita clareza no ministério e na vida do profeta. Eu coloquei duas setinhas aí, me ajudem, por favor. A primeira, toda a igreja, bem alto. Ele viu. Segunda, obrigado. Para constatar ou confirmar a onisciência de Deus, que é ciente de tudo, ao mesmo tempo, em todos os instantes, ele viu Jonas escondido lá no porão do navio. Jonas pensou que estava se escondendo da presença dele e não estava. Depois, ele viu e ouviu Jonas clamando dentro do peixe, que daqui a pouco eu vou trazer aqui alguma coisa sobre o clamor de Jonas dentro do peixe. Então, de Deus ninguém se esconde. A nossa introdução é a vida de um fugitivo que pensava que estava se escondendo de Deus, mas de Deus ninguém pode se esconder, mostrando a onisciência de Deus. É claro que todos vocês que estão aqui sabem muito bem que Deus, ele é assim. Deus, ele é dessa forma. E mesmo assim, no nosso cotidiano, achamos que podemos nos esconder de Deus. Quando eu olho para a Bíblia e abro a Bíblia no Salmo 139, o versículo 7, o salmista diz assim: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço as partes baixas da terra, tu estás também. Se eu tomo a asa da alva, é a tua destra, a tua mão direita que me guiará. Ele diz ainda no versículo 4 do Salmo 139, tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar. Antes da palavra sair da minha boca, tu já as conheces. Alguém diz assim: pastor, isso é a ideia de Antigo Testamento. Não é não. A Bíblia diz em Hebreus 4:13,
todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que haveremos de tratar. Então, de Deus, ninguém se esconde. A vida de um fugitivo, o homem que pensou que estava se escondendo de Deus, se esqueceu que Deus, ele é onisciente, ele é ciente de tudo ao mesmo tempo, por causa dessa palavra oni, tá? Onisciente é ciente de tudo ao mesmo tempo, não dá. A Bíblia ainda diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, ele contempla, não tem jeito, todos os fiéis da terra. E Jonas se perde, sai pela tangente, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas graças a Deus que Deus estava lá no porão, Deus estava lá no ventre do peixe. Deixa eu falar uma coisa aqui, que ninguém comenta, ainda mais agora, que o autor dessa frase partiu para a eternidade. Eu estive no velório dele pela noite, estive no velório dele de manhã, e estive também no sepultamento do autor dessa frase. Ele dizia, aliás, só que o outro está vivo. Um é o pastor Antônio Gilberto, considerado mestre no Brasil. E o outro, pastor Gesiel Nunes Gomes. Eu estive com ele tem 1 ano e pouco, numa escola bíblica lá em Mato Grosso, lá em Campo Grande, Mato Grosso, pastor Antônio Dionísio. E o velhinho continua na mesma graça, vai fazer 80 anos, no auge, um homem muito usado por Deus. Mas os dois diziam o seguinte, ensinavam o seguinte, por causa da onisciência, onipresença de Deus, olha só o que esses camaradas ensinavam. E claro que eles não eram questionados, eu até posso, mas eles não eram. Eles diziam que Deus, por causa da sua onipresença, ele, ou da sua onisciência, que conhece tudo, está em todo, vê todas as coisas ao mesmo tempo, mas por causa da sua onipresença, ele está nos céus, aí ele diz que é o seu trono, é a sua morada. Ele está na terra, que é o campo de trabalho, onde estão os seus filhos, onde está a igreja. Isso daí todo mundo aceita numa boa. Mas ele, Antônio Gilberto dizia, o pastor Antônio Gilberto dizia o seguinte, Deus está no inferno. Aí as pessoas tomavam um susto, como é que pode Deus estar no inferno? Aí ele dava a interpretação dizendo que Deus está no inferno como juízo, por causa da sua onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, lá ele está como juízo, ele fez o inferno para Satanás e seus anjos. Já pensou, não pode entrar? Não, ele pode entrar, não permanece lá e está como juízo. Palavras do pastor saudoso Antônio Gilberto, e depois, muito pregado pelo pastor, muito pregada essa mensagem pelo pastor Gesiel Nunes Gomes, que foi considerado há 30 anos atrás como o príncipe dos pregadores do Brasil, tá? O pastor Gesiel Nunes Gomes, um servo de Deus abençoado, hoje mora nos Estados Unidos, mas seu campo de trabalho é Brasil, está sempre aqui no Brasil pregando. Então, a onisciência de Deus, Deus estava vendo, Deus ele sabia, Deus estava ciente de Jonas no fundo do porão, Deus estava ciente de Jonas lá no ventre do peixe. Vamos para o primeiro tópico da minha mensagem, falem junto comigo, um arauto na corda bamba, toda a igreja. Eu digo, a falta de comunhão e comprometimento espiritual na vida de muitos faz com que a morosidade domine. O que fez um homem fugir da responsabilidade? Eu coloquei aí 2, 4, 5 coisas, vou falar a primeira parte, a igreja me ajuda na segunda, tá? Então vamos lá. O que fez um homem fugir da responsabilidade? Em primeiro lugar, a palavra medo. Toda a igreja, bem alto. Não, eu falo a primeira parte, vocês a segunda. Primeiro, a palavra medo, a igreja. O profeta... O que faz o profeta fugir da presença de Deus ou da sua responsabilidade? 2, a palavra falta de visão, a igreja.
O que faz um homem fugir da responsabilidade? 3, negligência. O profeta, mas... Quarto, o que faz um homem fugir da sua responsabilidade? Desobediência. Jonas. Isso. Por último lugar, o que faz um homem fugir da responsabilidade? Disciplina. Muito obrigado. Todas as noites aqui, as 2 noites passadas, eu preguei mostrando o problema, o defeito de Jonas, mas não sei se vocês observaram, eu preguei também defendendo Jonas. Não era apenas fazer uma apologia de Jonas, mas defendendo Jonas, e a mesma coisa eu falo aqui, porque Deus, Ele não esconde o desvio de caráter de ninguém. Deus é assim. O Deus que fala que Abraão era seu amigo, herói da fé, pai dos crentes, um homem abençoadíssimo, Abraão, Deus mostra o momento que Abraão mentiu, quando disse que Sara era sua irmã. Deus, ele age dessa forma. Deus não esconde caráter, desvio de caráter de ninguém. Claro que Deus honra os personagens da Bíblia. Deus, ele honra, mas mostra os defeitos. E graças a Deus por isso, eu costumo dizer que paradigma e referencial, só Jesus de Nazaré. Esse foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Isaías capítulo 53, 9 diz que da sua boca nunca foi achado engano. Um dia ele olha para a multidão e diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Porque ele nunca pecou. Então, o único protocoladinho em nosso meio é ele. Esses homens foram homens de Deus, mas tiveram os seus momentos aí de dificuldades nesta área. E eu apresento 5 coisas na vida de Jonas, mas a coisa mais gloriosa é que eu encerro dizendo que esse profeta já conceituado, eu digo que ele era conceituado e ele era mesmo, já conceituado, ele teve que passar pela correção vinda da parte do Senhor. Era Jonas, um grande homem, um homem excelente, que eu apresento, desde a primeira noite estou apresentando muitas qualidades na vida deste abnegado servo de Deus, um profeta num nível altíssimo de espiritualidade, mas infelizmente em alguns momentos de sua vida ele se perdeu. Só que hoje eu vou falar aqui que no maior momento de perda, no maior momento de dificuldade que ele teve, quando ele parece que tinha se perdido totalmente, ele lembra-se de Deus, vai orar, e quando ele está orando, Deus, ele ouve a sua oração. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus, ele sabia como Deus era, mas isso não anula os erros dele. E eu acho legal ele ter errado, sabe por quê? Porque esse erro, esse pecado, não começou em Jonas, começou lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, e Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5, 17 a 19, Paulo diz que por um homem, o primeiro homem, Adão, entrou o pecado e a morte no mundo, e todos nós recebemos essa consequência em nossas vidas. Lê em casa o Salmo 14 e o Salmo 53, são iguais esses salmos, o 14 e 53 são iguais, tá? Eu amo salmos, eu tenho 2 livros ali que eu falo de salmos. O primeiro
é o Deus cuida de mim, Salmo 41, 3, ele afofa o leito na hora da dor. Eu não fiz merchandising direto dos meus livros, porque eu trouxe só 5 temas de cada. Aí, se eu falar, os irmãos vão querer adquirir aquele que eu falei e alguns não vão poder adquirir. Ontem eu fui falar das 7 dispensações aqui, um livretinho de R$10, não tem mais, porque os irmãos compraram. É maravilhoso, mas tem outros livretos lá. Por exemplo, o livreto do tema de vocês, o livreto sobre Jonas, está ali, os profetas menores. Eu não falo só sobre Jonas, eu falo de Jonas e mais 11 profetas considerados menores, que vai de Oséias até Malaquias. As mensagens que eu estou pregando aqui, baseadas no meu livreto Profetas Menores. Depois vocês procurem ali, acho que ainda tem uns 5 ou 6 profetas menores. São livretos lindos, maravilhosos. Hoje o irmão estava me pedindo uma dica ali, eu nem me lembro qual foi o irmão, está aqui no plenário, o senhor, né? Aí, pastor, qual livro? Na minha ideia, deve comprar todos, tá? Todos, que eu sou o autor deles, eu não sei qual é o melhor, mas olhei para o servo de Deus e falei, rapaz, esse aqui para obreiro é excelente. Esse livro, até quem fez o prefácio dele foi um ex-presidente da convenção de vocês, tá? O pastor Arcelino, ele fez o prefácio desse livro, na época ele era presidente da convenção, aqui no estado. É o livro Doutrina, ele tem só 6 capítulos, é o livro mais grosso que eu tenho, é um livro vermelhinho. Querido, dá para levantar aí, minha querida, esse livro, isso, Doutrina, lá, é aquele livro, é um livraço, só 6 capítulos. Eu falo que a igreja precisa conhecer a palavra, ela precisa conhecer o que é ética cristã. Mas o pastor, inclusive, ele já leu, o coordenador da escola, ele pegou algumas coisas de missões naquele livro. Essa festividade que está aqui, eu falo naquele livro que a igreja precisa saber o que é evangelismo e missões. Eu trato naquele livro sobre missões, eu acho que é o 3º capítulo. Mas quando ele me fez a pergunta, eu falei, rapaz, esse livro aqui fala do avivamento. É o último capítulo, o 6º capítulo, é um livro que tu pode ler de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, do meio para frente, enfim, não tem problema, escolhe um capítulo e lê. Quer saber sobre ética? Escolhe o capítulo que fala de ética e lê. Aí esse livro, eu falo que a igreja precisa conhecer a origem do movimento pentecostal. Sabe onde eu começo, pastor? 1000 anos antes de Cristo, quando todos que vão pregar sobre avivamento e sobre Pentecoste, ou Atos dos Apóstolos, ou Joel 2, 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A Bíblia fala sobre isso, só que Joel escreveu 800 anos antes de Cristo, mas 200 anos antes de Joel está no meu livro. Aparece Salomão e escreve o seu 2º livro, que é Provérbios, 1000 anos antes de Cristo. Provérbios 1, 23, ele diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Há 3000 anos atrás Salomão falou isso. 200 anos depois veio Joel. 700 anos depois veio Isaías 32:15. 600 anos antes de Cristo veio Ezequiel 36:25, ele derramará água pura sobre o sedento. 600 anos depois veio Jesus e disse que no último dia, o grande dia da festa, quem tem sede, vem a mim e beba, cumprindo as promessas. E aí? Aí depois veio o dia de Pentecoste. Aí eu falei para o irmão que eu não paro no Pentecoste, falo do avivamento na igreja primitiva, na igreja medieval, falo do avivamento. Vocês têm igreja na Europa? Avivamento na Europa, quando ele passou na Europa. No livro Refidim também trata sobre isso. Os topecas, fala sobre os bavários, fala sobre os quáqueres. Eles receberam o apelido de quáqueres lá na Europa, quando o avivamento chegou na Europa. Sabe o que quer dizer quáqueres? Quáqueres quer dizer tremendores. Eles receberam batismo com o Espírito Santo e ficavam assim, tremendo no culto e falando em línguas estranhas, tremendo. O apelido deles era
quáqueres, os pietistas, os bavários. Aí o avivamento sai da Europa, eu falei isso para ele, chega nos Estados Unidos vai a Chicago, em Chicago chega na Rua Azusa encontra Samuel Seymour, tudo no último capítulo. Samuel Seymour recebe 2 jovens suecos missionários lá nos Estados Unidos, os 2 são batizados com o Espírito Santo. Acho que vocês conhecem. O nome deles era Daniel Berg e Gunnar Vingre, que recebe uma orientação divina. Onde vai o meu livro? E vem para Belém do Pará. Eu estive pregando lá agora, esse ano, junho e julho, pregando em Belém do Pará. Fui onde eles chegaram, enfim, andei em tudo aquilo ali, preguei lá na igreja fundada por eles, hoje pastor Samuel Câmara, aí pregando naquela igreja, me lembrei de tudo isso. Eles chegaram lá, não é da época de vocês, foi em 1911, chegaram lá, foram agregados por um pastor batista, eu trato ali no meu livro, até o dia que eles fundam a Assembleia de Deus, algo extraordinário, maravilhoso, está naquele livro que o irmão fez assim, um livro vermelho. Povo assembleano que não conhece essa história, alguma coisa ainda está faltando no seu currículo de crente. Aí eu trouxe só 5 livros também. Eu não vou falar tudo, senão você não vai comprar, e também não dá para falar tudo que vai aguçar o interesse de todos os irmãos comprarem só esse livro, aí outros não vão conseguir. Não dava para trazer na minha mala bastante livros, eu trouxe 5 de cada tema apenas, mas é um livro maravilhoso, tem livros ali extraordinários, homens usados como foi o profeta Jonas. Voltei para a nossa mensagem. E qual era o comportamento de Jonas? O que faz um homem fugir de sua responsabilidade? Primeiro, a palavra medo. Esse medo aí não é um medo comum. O medo comum é um medo salutar. Que medo salutar é esse? É um medo que traz a conservação para a vida. É um medo bom. Por exemplo, tem uma região perigosa aqui. Aí alguém liga para a tua casa 2 horas da manhã. E aí, está fazendo o quê, rapaz? Porque até agora eu não consegui dormir. Não, eu já estava quase dormindo, já estava dormindo. Não, que eu não consegui dormir, eu queria passear um pouquinho. E eu queria dar uma volta lá pela região tal, que é a região perigosa. Rapaz, você é doido? Você sabe que aquela área ali é perigosa? Não, vem no meu coração andar por ali. Então volta a deitar na tua cama e vai dormir. Isso é um medo natural e traz conservação para a vida. Mas o medo em excesso, eu trato aí nesse comentário, chamando esse medo de fobia. Fobia é o medo excessivo, de onde vem a palavra pânico. Ah, é, pastor? É o medo da morte, é o medo da velhice, é o medo de andar na rua, é o medo com medo e mais medo. Tem um monte de pessoas assim, que entrou pelo caminho da fobia, entrou pelo caminho do pânico, tem medo de tudo, tem medo do escuro, tem medo de mosquito, tem medo de borboleta, tem medo, o nome disso é fobia, medo excessivo. Olha o que eu digo, o profeta Jonas deixou que a fobia fosse mais forte na sua vida, ou na vida dele, pois sabia que pregando para o povo de Nínive e havendo conversão, Deus iria perdoar a nação. E eu falei isso ontem aqui, entre linhas, um medo de Jonas, porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Lembra que eu falei ontem? O tema do livro eu falei na primeira noite, que quer dizer a misericórdia de Deus. Ontem eu dei a interpretação da palavra misericórdia, que é, a misericórdia é sentir a miséria de outrem. Jonas sabia que Deus iria sentir a miséria da nação, do povo ninivita. Por isso, ele teve medo. Fale junto comigo, em nome de Jesus. Todo medo que tenta assolar a minha vida, em nome de Jesus, nesta manhã, vai embora. É isso, em nome de Jesus, vai embora. Vocês sempre vão ver eu usar a palavra, o nome, o termo, o nome Jesus. Porque se nós não colocarmos Jesus na frente, não tem milagres. Não sei se vocês observaram aqui que eu falei desses pregadores da moda,
que inventam coisas na igreja, aqueles que vêm em nosso meio, já passaram por aqui também, eu sei, eles passam em tudo quantos são lugares. Olhem bem, eles pregam dizendo, eu declaro, eu determino, eu profetizo, aquele receba que eu falei aqui, eles não se preocupam com o nome Jesus. Sabe por quê? Porque na cabeça deles, quem resolve o problema do culto e o problema do crente, do ser humano, são eles, são os pregadores. Aí eles declaram, eles determinam, eles profetizam. Pastor, de onde veio isso? Veio da outra América, através, me perdoe declinar nomes aqui, tá? Eu sei que está sendo gravado, está sendo enviado para longe essa mensagem, como foi falado, mas através de Benny Hinn, Kenneth Hagin, Morris Cerullo, são considerados na outra América como sectários. Esses homens se perderam, a verdade se perderam no caminho. E o estilo de oratória deles foi despejado aqui no Brasil. E os pregadores brasileiros de grandes congressos usam muito esta frase: eu declaro, eu determino, eu profetizo, receba. Pregador nenhum resolve a vida de ninguém. Então não adianta eu declarar, eu determinar e eu profetizar. Pastor, o que adianta? Adianta eu usar João capítulo 5, versículo 15. Há 2000 anos atrás, Jesus nos ensinou dizendo assim: sem mim, nada podeis fazer. Então, como nós devemos usar esta frase, pastor? Olha como muda. Sai o pregador e entra ele dizendo assim, o pregador usando o nome dele: em nome de Jesus, nesta manhã eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu determino a tua vitória. É o caso não só de triunfalismo, mas de vitória mesmo. Em nome de Jesus, eu determino, em nome de Jesus primeiro, eu determino que Deus pode hoje mudar a tua história de vida. Então eu declarei, determinei, profetizei no nome dele, porque sem ele eu nada posso fazer. Pastor, por que o nome dele? Marcos 16, 17, ele disse: em meu nome orarão pelos enfermos, e os enfermos serão, em meu nome expulsarão demônios. Mas é só isso? Não. Filipenses 2, 9 e 10, Paulo disse: Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome, que é sobre todos os nomes, para que diante do nome Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse. Você veio adorar ao nome de Jesus aqui? Glória ao nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, hoje, esse medo vai embora. Em nome de Jesus, essa fobia não tem domínio sobre a tua vida, ok? Jonas teve medo, a fobia entrou nele, o medo excessivo entrou nele. Mas em nome do Senhor, esse medo excessivo não vai ficar na vida e no ministério de nenhum dos senhores que estão aqui nesta manhã. Quantos podem dizer amém? Segundo lugar, a falta de visão. Olha o que eu digo. O profeta Jonas, como um autêntico profeta do Altíssimo, falhou. Mas a coisa engraçada, isso aqui, queridos, dá para falar mais ou menos 1h20, tá? 1h20. Por quê? Olha bem, só até esse ponto. O profeta Jonas, olha como eu jogo Jonas lá em cima. Eu digo assim, ó, como autêntico profeta do Altíssimo. Primeiro eu mostro que ele era um autêntico. Ele não era um genérico. Ele não valia 1,99, tá bom? Ele era um autêntico profeta do Altíssimo. Aí tem um ponto, aí eu digo, como profeta do Altíssimo, falhou. Ele era tudo isso que eu venho defendendo Jonas aqui esses 3 dias, tá? Mas ele falhou. Aí eu digo, ele, sabendo que Deus é misericordioso, nunca poderia sair pela tangente. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que se ele não fosse pregar, Deus enviaria outro. Porque Deus queria
tratar de Nínive. Ah, pastor, mas eu já li na Bíblia que Nínive foi destruída. Foi 150 anos depois dessa misericórdia, desse perdão, Nínive voltou a pecar. Aí sabe o que é que Deus faz? Não tinha mais Jonas. Sabe o que é que Deus fez? Vou falar só para os obreiros que estão aqui. Deus levanta o profeta Naum e ele profetiza: caiu Nínive. Nínive será destruída, e Nínive foi destruída porque voltou à prática do pecado. Nínive conheceu a misericórdia divina, conheceu o perdão, conheceu o agir de Deus em sua história, mas 150 anos depois voltou às práticas da idolatria, a prática do pecado. Aí veio o profeta Naum e profetizou a queda de Nínive. Jonas era conhecedor disso. Que pena que, infelizmente, conforme eu coloco aí, ele sabendo que Deus é misericordioso, não poderia ter saído pela tangente, mas ele saiu. Por quê? Faltou visão na vida do profeta. Há momentos na vida de grandes homens de Deus que tem alguns deslizes. Não estou fazendo aqui apologia do erro, não. Quantos de nós, às vezes, falta visão para tratar de algum assunto pertinente da obra de Deus? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando acontecer na vida dos senhores, não quer dizer que acabou o ministério, não. Quer dizer que vocês também são falhos. Nós somos falhos. Errei lá no Rio, dei mole aqui, não deveria ter cometido essa bobagem. Mas e aí? Quem não erra? Quem nunca se perdeu? Vou levantar a minha cabeça de novo e vou prosseguir em prol daquilo que Deus tem para o meu ministério. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Não é fazendo apologia do erro, mas Davi, quando ele pecou, ele vai escrever o Salmo 51. Tem uma coisa engraçada. Quando ele peca, que ele comete uma rebeldia, uma desobediência, não faz o que ele tinha que fazer, porque a história é longa, aí ele comete homicídio, comete um adultério. Lá na frente, quando ele reconhece a bobagem que fez, foi porque um profeta, segundo Joséfo, Joséfo, historiador hebreu contemporâneo de Cristo, diz que um ano depois é que o profeta entra na casa dele e profetiza lá no palácio real o erro dele: és tu este homem, ó rei. Um ano depois, ele ficou um ano sofrendo, e eu acredito, sabe por quê? Ele escreve o Salmo 32 dizendo assim: enquanto eu escondi os meus pecados, eles eram como podridão em meus ossos. Quer dizer, não tinha paz para nada. Sentava, dava vontade de ficar em pé, ficava em pé, dava vontade de deitar, deitava, dava vontade de sentar, sentava, queria ficar em pé, e a vida, um ano em sofrimento com podridão nos ossos. Davi, ele teve podridão nos ossos por causa do pecado escondido. Um ano depois o profeta o repreende, ele cai em si e vai escrever o Salmo 51. No Salmo 51 tem alguns desabafos, mas tem também o pedido de misericórdia. Versículos 2 e 3, ele diz assim: contra ti, aí é reconhecimento, contra ti somente pequei. Queridos, quando ele fala somente pequei, aí está a maior fundamentação de pedida de misericórdia para Deus. Quando ele fala essa palavra, somente pequei, é que nós não paramos para observar esses pontos na Bíblia. Por que somente pequei? Pare e analise, somente pequei. E aquele garoto que matou um urso por causa das ovelhas? E aquele garoto que pegou um leão pela barba e o matou também por causa das ovelhas? E aquele garoto que era o escolhido na casa do seu pai Jessé, quando o texto diz em 1 Samuel capítulo 16, 11, este mesmo versículo 12, unge, quando ele foi ungido no meio dos seus irmãos. E aquele garoto, aquele jovem que venceu o gigante Golias, aquele moço que foi ungido, aquele moço no versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel, foi cheio do Espírito de Deus. E aí, somente pequei? Será que a minha vida
foi pecar e pecar até o final e nunca houve nada de bonito? Claro que houve muitas coisas de bonita ou de bonito na vida de Davi, aquele homem que reina 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém, aquele homem que vence várias vezes os filisteus. Ele pega tudo que ele fez. E tem outra coisa, hein? Quando tu abre a Bíblia em Atos 13, você descobre, pastor, nós descobrimos que ele era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Somente pequei. Ele pega tudo isso que ele era por causa do pecado que ele cometeu, tudo isso que ele adquiriu, preste bem atenção, pega e joga na lata do lixo. Era como dizer, não valeu nada. Tudo que eu fiz foi em vão, foi à toa. Contra ti, somente pequei. Deus não é Lauri Franco Vilas Boas. Deus é diferente. Jonas descobre que ele é um Deus de misericórdia. Ele sente a miséria de outrem. Contra ti, Davi era muito esperto, muito inteligente, era bom demais. Até para pedir perdão, ele sabia fazer de forma poética. Contra ti, somente pequei. Aí ele para e olha, a minha vida é uma carreira de coisas negativas, porque eu fiz. Ele assume, é isso que nós precisamos aprender na igreja. Eu fiz ao que aos teus olhos parecem loucuras. Ele se colocou no pó, no chão, na lama, porque Pedro diz que o desviado é como um cão que volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada que volta ao despojadouro de lama. Ele se coloca na lama e diz, eu fiz ao que os teus olhos parecem loucuras. Agora eu não presto, não tem mais nada para mim, agora eu estou perdido. Só que como perdido, eu preciso de misericórdia. Provocar em ti, ver a miséria de outrem. Aí ele começa no versículo 3 e 4. Ele olha para Deus, fiz ao que os teus olhos parecem loucuras. Aí ele fala para Deus, entre linhas, eu quero mudança, eu quero mudar, eu preciso de uma nova oportunidade. Aí ele fala para Deus assim, prometo a mudança, prometo nunca mais errar. Porque ele diz assim, purifica-me com isopo, ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Eu não valho nada, mas não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Aí ele se coloca como doente. Um doente que precisava de cura. Vou dar a interpretação para vocês. Um doente que precisava de cura quando ele diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Fale comigo, salvação. A palavra salvação no original quer dizer saúde total e completa. É a saúde do físico, é a saúde da alma, é a saúde do espírito. Eu preciso voltar a ter saúde, eu não aguento mais estar doente, eu estou doente porque o pecado me enfermou, é podridão em meus ossos, eu estou enfermo por causa do pecado. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, eu quero de novo ser curado. E o que Deus faz? Deus restaura aquele homem abençoado e o torna o maior rei de todos os tempos, a maior monarquia, o maior governo, as maiores conquistas para Israel até hoje, de terra, de crescimento, de expansão, foi no governo de Davi. Davi só perde para um, pastor. Quem? Aí é covardia, para quem ele perde, que não vai ser agora. Vê o meu livro de escatologia, é um azulzinho, é só no milênio. Sabe para quem ele perde?
para aqueles que vocês conhecem, Isaías 9,6. Esse de Isaías 9,6 é mais líder do que Davi. Sabe o que o profeta diz? Olha quem ele é, vê se vocês conhecem. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, aí botou Davi no bolso, meu irmão, está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 1000 anos de paz sobre a terra, Príncipe da Paz. Ele está aqui nesta manhã. Levante a tua mão, diga aleluia. Diga glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. A falta de visão fez Jonas sair pela tangente. Terceiro lugar, a palavra negligência. Olha o que eu digo. Tudo que acontece na caminhada espiritual deve ser direcionado por Deus. O profeta era conhecedor dessa verdade, mas infelizmente ele não olhou. Eu errei aqui. Eu botei, não olhou para a obra, que eu queria falar de uma forma geral. Mas como o congresso é de missões, eu poderia ter colocado assim: infelizmente, ele não olhou para o campo missionário. Infelizmente, ele deu, vamos lá, o campo missionário está ali, ele deu as costas para o campo missionário. Ele não quis saber de Nínive. Infelizmente, ele fez isso. Ele se perdeu, mas ele era conhecedor. Vocês podem ver, cada ponto aqui eu mostro quem era Jonas. Jonas era um grande homem de Deus, mas o medo, a falta de visão e a negligência fez com que esse homem começasse a se perder. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Ninguém se perde de imediato. Tropecei, caí, foi assim. Não foi não, meu irmão. Isso vai devagarinho. Satanás, ele vai trabalhando, vai botando tristeza, vai botando aquela falta de valor. A pessoa vai esquecendo, vai esfriando. Mateus 24:12, por se multiplicar, a iniquidade, amor de muitos esfriará. Aí vão parando, até que para e não tem pastor que consegue levantar aquele camarada que não quis saber mais da obra de Deus. Eu conheço pastores, missionários, preletores, pregadores, conferencistas, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, obreiras, dirigentes de círculo de oração, que infelizmente pararam. Pararam por causa de quê? Por causa do medo, por causa da falta de visão e por causa da negligência. Com o passar dos anos, não querem mais saber de obra de Deus. O apóstolo São Paulo, ele tem um antídoto para isso. O antídoto é o seu próprio testemunho. Eu tenho um livreto ali sobre ética ministerial. É R$10, são R$10. Eu falo sobre 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Extraordinário, extraordinário mesmo. Um livreto e tanto. Aí, o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele com toda a autoridade para quebrar essas anomalias que entrou em Jonas e na vida de muitos, ele disse assim, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Capítulo 4 de 2 Timóteo 6-8. O tempo da minha carreira é chegada ao fim. Olha, passei pelo vento, pela prova, pela tempestade, passei pelo funil, pela moenda, foi vendavaz para tudo quanto é lado, a opressão foi grande contra a minha vida, mas acabei a carreira, guardei a fé. E desde já me é reservada a coroa que o Senhor, o justo juiz, tem para mim. Não somente para mim, mas para todos quanto amarem a sua vinda. Por que ele deixou isso? Eu não posso olhar só pelo lado pejorativo, negativo, não. Eu tenho que ver que homens de Deus conseguiram chegar até o final com cabeça erguida. Glória ao nome de Jesus. Com cabeça erguida. Chegaram até o final. Jonas teve medo, falta de visão, negligência. Em quarto lugar, a palavra desobediência. Isso aqui é esdrúxulo na vida do servo de Deus. Olha o que eu digo. É notório a todos que
aquele que entra pelo caminho da rebeldia acaba sofrendo duras provações, como profeta de Deus, Jonas agiu mal. Se Deus não intervisse, se ele, que eu vou trabalhar daqui a pouco, não fosse orar lá no ventre do peixe, Jonas hoje estaria, até hoje, num estado deplorável. Claro que já tinha morrido, mas até hoje, força de linguagem, de expressão, tá? No estado deplorável. Porque a palavra que eu trago aí, pastor, desobediência é o mesmo que rebeldia. E essa desobediência aí é que leva muitas pessoas lá para 1 Samuel, capítulo de número 15 e 23, leva para a rebelião. A rebeldia, a desobediência, leva o camarada para a rebelião. E lá em 1 Samuel 15, 23, diz que o pecado de rebelião é como porfia, é como idolatria. Olha que coisa triste. É como feitiçaria. Imaginem. Não parece, né? Mas um obreiro que entra pelo caminho da rebelião pode ter a carteira de pastor, de evangelista, de presbítero, de missionário, de diácono, de pregador, de preletor, de conferencista, mas tornou-se um feiticeiro brabo. Sabe quem tornou-se feiticeiro aí no texto? Foi Saul. Sabe quem era Saul? O primeiro rei de Israel escolhido pelo povo, capítulo 8 de 1 Samuel, e ungido, capítulo 10, versículo 24, no capítulo 1 de Samuel, no capítulo 10 de 1 Samuel. Era Saul. Sabe quem era Saul? Sobressaiu o povo dos ombros para cima. Sabe quem era Saul? Um homem que esteve entre os profetas durante 3 anos. Um homem extraordinário, mas entrou pelo caminho da rebelião, virou feiticeiro. Sabe como foi o fim dele? Consultando a pitonisa de Endor, uma feiticeira braba. Ele expulsou os feiticeiros da terra. E agora ele tem esse declínio, essa queda, e vai consultar a feitiçaria, virou macumbeiro brabo. Pastor, tu tem alguma coisa contra a macumba? Eu não tenho nada, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu falei para vocês no primeiro dia, eu não fico em cima do muro. Não dá para ter comunhão, porque a Bíblia diz que luz não tem comunhão com trevas. A Bíblia diz em Malaquias 3,18, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Quantos aqui servem a Deus? Diga amém. Pastor, por que tu tem contra? Nós temos que respeitar todas as religiões. Eu respeito, mas eu tenho contra. É um direito. Por que tu tem contra? Olha só o nome, macumba. Se fosse alguma coisa boa, não seria o nome má. Já está dizendo má, é porque não presta, é mal. Ó, má, não presta. Aí eu, Lauri Franco Vilas Boas, vou abraçar a maldade. Não serve para mim. Então é por isso que eu não fico em cima do muro. E a palavra cumba, ó, macumba. A palavra cumba, dicionário Aurélio, truculento, provocador e feroz. Aí eu vou dizer que eu não tenho nada contra do mal, truculento, provocador e feroz. Imaginem como eu vou falar que é normal, é bonito, cada um com seu cada um, com mal, truculento, provocador e feroz. Eu tenho tudo contra, eu sou salvo, lavado e remido no precioso sangue do Cordeiro. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Saul entrou por esse caminho da rebelião. Fale comigo, em nome de Jesus. No meu ministério, nunca terá lugar a rebelião. Quantos podem dar um glória a Deus aqui bem alto? Ela vem pela rebeldia, ela vem pela rebeldia que traz esse mal tremendo na vida do homem. Por último lugar, a palavra disciplina. O Senhor não deixou que essa atitude de Jonas ficasse impune, mesmo ele sendo, de novo exaltando esse servo de Deus abençoado, mesmo ele sendo um profeta já conceituado, ele passou pela correção vinda do Senhor. Ele era conceituado, era um camarada extraordinário, mas errou. Tem que passar pela disciplina. A disciplina, me perdoa a expressão, tá? Não é dar um chute na pessoa
e lançá-la lá fora, não. A disciplina na vida do faltoso é para a correção, é para trazê-lo de volta, é para trazê-lo ao entendimento da coisa correta. Ele está sendo disciplinado porque mereceu, mas ele também merece aquilo que é o tema do livro de Jonas, a misericórdia do Senhor. E Jonas não entendeu isso. Eu tive misericórdia de você, não vou ter misericórdia de Nínive. Só que Nínive não era conhecedora dessa verdade, e Jonas era. E mesmo assim, Deus teve misericórdia de Jonas. Quantos podem dizer amém? Então fale junto comigo. Uma situação esdrúxula do homem de Deus. Toda a igreja, bem alto. Aí eu pergunto e digo o seguinte: quais foram os passos dados pelo profeta Jonas? Vou falando a primeira parte, vocês a segunda, tá? A, entrega alienada. B, fuga instantânea. C, dúvida na saída. D, usou seu próprio recurso. E, usou o livre-arbítrio. E a letra F, de Deus ninguém se esconde. Muito obrigado. 6 coisas extraordinárias: entrega alienada, fuga instantânea, dúvida na saída, usou o seu próprio recurso, usou o livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer livre direito de escolha ou livre direito de escolher. Deus não interfere. É o homem que decide a sua própria vida. Deus dá caminhos, Deus dá o caminho das pedras, mas é o homem que vai decidir o que ele quer fazer. E por último lugar, de Deus ninguém se esconde. Ele foi descoberto lá no porão do navio. Mas tem aí uma entrega alienada. Ele se dispôs, ele tinha que ir para Nínive, mas ele achou que deveria ir para Tarsis. Legal, ele se dispôs, foi interesse dele. Depois vem a fuga instantânea. Ele desceu até o porão do navio, mas tem aí a dúvida na saída. Lê o texto em casa, tu vai descobrir no capítulo 1 que ele compra a passagem de um navio que achava que ia para Tarsis. Tinha dúvida, ele não tinha certeza, mas mesmo assim ele embarcou. O negócio era não fazer a vontade de Deus. E em quarto lugar, usou do seu próprio recurso. Se ele fosse na ordem divina, Deus iria abrir as portas normal. Claro que não tinha avião, mas hoje avião seria viagem de navio. Dependendo da distância, alguém ia chegar com um carrão, parar na porta dele e o levá-lo sem problema nenhum. Mas ele não, meu irmão. Ele usou o seu próprio recurso. Ele pagou a sua passagem para uma viagem que achava que ia para Tarsis. Olha que coisa terrível. Ele usa o próprio recurso para sair da direção divina. Claro que não dá tempo para isso, mas quantas e quantas vezes nós investimos em nós, nas coisas erradas, nas decisões erradas que deveríamos tomar. Nós investimos mesmo, vendemos o que temos, fazemos a coisa para sair do alvo, da meta, do plano de Deus. E Jonas, infelizmente, ele investiu errado. Não invista errado no seu ministério. Fique, a Bíblia diz, na vocação em que foi chamado. A Bíblia mostra que nós precisamos andar não por vista, mas andar pela direção divina. Quantos precisam andar na direção divina? Diga aleluia. Vamos para o lado seguinte, falem comigo. Consequências na vida dos que fogem. Todos juntos, bem alto. Hoje eu entrei no segundo tópico, glória a Deus. Sabemos que todos os dias algumas pessoas fugindo da presença de Deus. Todos tomam o caminho da alienação, vergonha, ignorado e recompensado. Vamos ver primeiro a palavra alienação. Toda a igreja complete o resto. O profeta,
Segundo lugar, a palavra vergonha. Opa, ignorado a igreja. A sorte caiu nele. Recompensado. Paulo disse: tudo que semeamos. Olha, que tristeza essas 4 coisas que aparecem na vida daqueles que tomam o caminho da alienação. Como é isso, pastor? O profeta Jonas desceu ao porão do navio. Lá no porão do navio ele dormia profundamente. Ficou alienado, distanciado, longe de tudo e de todos. As coisas estavam acontecendo, mas Jonas não sabia de nada. Parece até um presidente que teve aqui no Brasil, ele nunca sabia de nada. Estava dentro de tudo, mas todas as entrevistas, ele não sabia de nada. Graças a Deus que hoje ele está no lugar que não vai saber de muitas coisas que estão acontecendo, porque já faz parte do comportamento dele não saber de nada. Jonas ficou alienado. A pior coisa que pode existir na vida de um profeta, palavra profeta, fale comigo, profeta. A palavra profeta quer dizer porta-voz. Porta-voz quer dizer aquele que fala por outrem. A mensagem divina vem ao profeta e o profeta fala ao povo. Aquele que fala por outro, ele fala por Deus ao povo. Este profeta, ele tinha que estar atualizado. A turma do Facebook iria dizer assim: pastor Lauri, não é atualizado, é antenado. Ele tinha que estar antenado, ligado, tá? Aquele camarada atento a tudo, mas ele estava lá no porão do navio. Tem ministério para alguém que está no porão do navio? Pregar para quem? Profetizar para quem? Ensinar a quem? Quantas pessoas nesta hora estão alienados no Brasil? Quantas pessoas que poderiam estar na consagração, no estudo, na mensagem, na escola bíblica dominical, mas estão alienados. Algumas igrejas nem têm mais a escola bíblica dominical. É uma tristeza. Eu sou amante da escola bíblica dominical. Tanto é que eu tenho um livro lá também sobre escola bíblica dominical. Eu amo a escola bíblica dominical, mas amo mesmo, tanto é que eu fiz um livro e tive o privilégio de uns 3, 4 anos atrás ter ido em Londres, e lá, enquanto a minha filha foi dar uma volta naquela roda gigante que leva meia hora, o pastor, eu já tinha ido com ele na casa de Wesley, no túmulo de John Bunyan, na casa de Finney, enfim, já tinha andado, visto algumas coisas de ordem espirituais, de paz da igreja, esses homens que viveram no ano de 1600, 1700, aí ele viu que eu falava muito desses heróis da fé e falou assim: Lauri, ô pastor, eu vou te levar num lugar que tu vai gostar. Eu falei: legal, vai dar tempo? Vai. Enquanto ela dá essa volta, vamos do outro lado. Atravessamos aquela ponte em Londres, do outro lado é uma calçada comum, só que o londrino, só que o povo da Inglaterra, eles honram muito as pessoas, sendo bons ou não para eles. Eles têm uma estátua de Martin Luther King, que não foi bom para a Inglaterra, mas mesmo assim eles honram. Ele tem a estátua de Mandela, ele tem a de Pelé, aqui lá no Museu de Cera, aqui do Brasil, eles têm a estátua de Pelé, eles têm a estátua de muitas pessoas lá, de Mussolini, meu Deus do céu, o sonho dele com Hitler era acabar com a Inglaterra, mas eles honram. Aí, essa calçada longa, mas é longa a calçada, o que eles fizeram? Eles aproveitam bastante. Eles colocaram uma grade nessa calçada até o final e gramaram aquela calçada e colocaram várias estátuas e bustos. E nós fomos andando, busto tal, não conhecia. Aí ele deu uma pausa, mais ou menos uma distância daqui para a parede.
Aí eu olhei um busto lá na frente. Aí ele falou, rapaz, tu reconheceu daqui? Eu falei, reconheci. Aí quando eu fui chegando pertinho, estava lá escrito o nome, Robert Reich. Aí eu parei ali, comecei a olhar aquele busto. Nunca imaginei de ter a oportunidade de parar em frente à estátua, o busto de Robert Reich. Sabe quem foi Robert Reich? Foi o fundador da escola bíblica dominical no mundo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, nenhum de vocês, não é da época de vocês, não. Deixa eu ver mais lá em cima é que não tem mesmo. Foi em 1780. Não tem ninguém aqui, né? De 1780, ele fundou a Escola Bíblica Dominical no mundo. Está ali no meu livro Escola Bíblica Dominical. E o que mais encanta é que ele era um jornalista, e esse jornalista via que as crianças trabalhavam de segunda a sábado, e domingo pela manhã, como agora, estavam correndo, gritando palavrões pelo meio da rua. Sabe o que ele fez? Reuniu as crianças e ensinava as crianças a língua, moral e cívica, matemática. Aí foi reunindo as crianças, se agregou a ele um diácono e começaram a ensinar Bíblia. Que coisa linda para as crianças. E aí, pastor, por que tu fica fascinado? Eu fico fascinado porque nós temos tudo em nossas mãos e não valorizamos o que temos. Sabe o que fez Robert Reich? Vocês não precisam acreditar não, lê o meu livro, vocês vão ver, e procura a biografia dele por aí, que deve ter em vários lugares, vocês vão saber. Sabe o que diz a história? Para vocês que estão formando, ele pagava, aí mexe comigo, ele pagava, não era o diácono não, ele pagava as crianças para lhe ouvir todo domingo pela manhã. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E assim começou a escola bíblica dominical no mundo, lá na Inglaterra, através de Robert Reich. Aí eu trago no meu livro. Depois ela foi vindo em vários países da Europa, até chegar, tudo com data, até chegar no Brasil. Chegando no Brasil, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, estou sempre ali pregando naquela região. Hoje não é mais a igreja congregacional, hoje é uma escola. O local que era uma igreja congregacional, ali começou a escola bíblica dominical no Brasil, no Rio de Janeiro, através de Robert e Sarah Cayley, também trabalhando com crianças. Desde o primeiro dia eu vi vocês preocupados com as crianças numa sala à parte, no salão. Ainda colocou ali oftalmologista, né, para tratar da visão das crianças, ensinando as crianças. Isso daí o Robert Reich fazia, Robert e Sarah Cayley fizeram aqui no Brasil, cuidando das crianças. A escola bíblica dominical no Brasil também começou com crianças. Mas o meu livro eu falo para professores, para superintendentes, para alunos, de como elaborar bem uma lição. Está ali o meu livro sobre a escola bíblica dominical no contexto atual. E o homem de Deus, o servo de Deus, ele tem que ter essa visão espiritual, senão ele entra pelo caminho da alienação. Segundo lugar, a palavra vergonha. Não tiveram dele o mínimo de respeito. O Jonas foi acordado de uma forma brusca. Disse o capitão do navio: invoca o teu Deus. Mas não foi só isso. Vê se é normal. Um profeta de um gabarito altíssimo, o capitão chegar para ele: o que faz aqui dormente? Não declinou o nome dele. O normal seria boa tarde, boa noite, bom dia. Qual é o seu nome, por favor? Jonas. O que o senhor faz aqui? Aqui não é lugar de tripulante do navio, não, de passageiro. Aqui, o normal seria esse, mas o capitão já chega para ele. A pessoa, quando desonra a Deus, começa a ser desonrado. O que faz aqui, dormente? Qual é a tua ocupação? De que povo és tu? A ele, com a cara lavada, normal. Primeiro normal, ele diz assim: eu sou hebreu. Legal. Mas aí, com a cara lavada, desculpe a expressão, precisava ali de um óleo de peroba, muito bom para Jonas. Na frase que ele coloca para o capitão:
e temo ao Deus vivo. Que coisa. É inacreditável. Por quê? Se ele temesse a Deus vivo, ele estava em Nínive, ou no fundo de um porão, de um navio, que achava que ia para Tarse. Falem comigo, quem teme a Deus, o obedece. Jonas tinha se perdido. Sou hebreu, até então normal. Agora, temer a Deus, no lugar onde Deus não colocou, não, mas eu quis. Ah, tu quis? Então tu não teme a Deus. O homem que teme a Deus, ele obedece ao Senhor. Ele faz o que Deus mandou. Ele vai para o Paraguai, ele vai para a Argentina, ele vai para a Bolívia, ele vai para os Estados Unidos. Aí todo mundo quer ir, né? Ele vai para a Índia, onde tem 1% só de evangélico. Ele vai e Deus o sustenta. Ele vai e Deus cuida. Eu temo a Deus. Eu temo Deus vivo. Ele fala isso. Mas o que eu quero tratar para vocês aqui é que ele perdeu o respeito, entrou a vergonha. Antigamente, né, está conosco o profeta Jonas, cujo nome quer dizer pomba, um grande homem de Deus. Logo depois estará trazendo uma palavra para a igreja. Mas agora, o que faz aí dormente? Qual é a tua ocupação? Mudou tudo. Foi perdendo respeito. Quando nós saímos da direção de Deus, vamos perdendo respeito. Eu não trouxe esse livro não, mas eu tenho um livro do tema do triunfo ao caos. Eu falo de Uzias. Ele chegou lá no topo. Foi queimar incenso. Era só de ordem sacerdotal. Não era para ele. E ficou leproso na testa. Mas tem uma frase no texto de 2 Crônicas 26, que o sacerdote Amazias, quando pega naquele momento do seu erro, sabe como Amazias fala para o rei? Ele não fala rei. A ti, ó Uzias, não te compete este negócio. Eu falo 10 páginas sobre essa expressão. A ti, ó Uzias, perdeu o respeito. Já não é mais rei. Por exemplo, todos os dias, o Senhor usa a frase, vamos ficar em pé para receber o presidente. Isso não é bajulação. Se fosse no Rio, eu falava puxa-saquismo, aqui eu não tenho coragem de falar isso não, só lá no Rio. Não é bajulação, não é a rasgação de seda, da honra. A quem? Tem honra, é normal. Uzias, ele era honrado. Mas quando ele desobedeceu a Deus, o sacerdote, o sumo sacerdote, que não desonra ninguém, tem um vocabulário tremendo. Ele gastava no vernáculo de uma forma maravilhosa. Olha a expressão. A ti, Uzias. Falta de respeito. Porque Uzias fez com que não tivessem mais respeito por ele. Tanto é que ele ficou leproso. Aqui Jonas, perder o respeito com Jonas. O que fazes aí dormente? É o tema de vocês. Qual é a tua ocupação? De que povo és tu? Tu é um desconhecido. Tu é um zero à esquerda. Desculpe a linguagem, tá? Tu és um lauri ninguém. É mais ou menos isso. Aí eu sou hebreu. O que adiantava? No lugar errado. Aí pior de tudo, tema o Deus vivo no porão de um navio. Deus não quer isso para os seus servos, não. A Bíblia diz assim, se creres, comerás o melhor dessa terra. Não sou triunfalista, não prego o evangelho da conquista, mas Deus nos colocou em lugares excelentes. Quer ver? Olha só, eu falei isso aqui alguns anos atrás. Deus nos arrancou lá do lamaçal de pecado e colocou os nossos pés firmes sobre uma rocha. Salmo 40, versículo 2.
Aí Paulo, no Novo Testamento, em Efésios 1 e 3, ele diz que hoje estamos assentados, subimos mais um pouquinho, nas regiões celestes em Cristo. Já não estamos mais na lama, viemos para a rocha, da rocha, regiões celestes em Cristo. E no dia do arrebatamento, a lama vai ficar mais longe ainda, porque nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Levante a tua mão e diga aleluia. Aleluia. Então fale comigo. Em nome de Jesus. Alienação, vergonha no meu ministério, nunca. É isso, nunca. Terceiro lugar, ele foi ignorado. O capitão, até que de início não queria perder sequer um passageiro da tripulação, porque eles foram perdendo os pertences para ver se o navio equilibrava. Mas chegou, mas não teve jeito. Ele foi lançado à deriva. Alguém tinha que ser lançado no mar, e Jonas fala, lançai-me ao mar, o mar se aquietará. Mesmo assim, o capitão tirou sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu tenho uma apostila, não trouxe. Eu falo sobre curando feridas. Aí tem uma frase ali que eu digo quando nós estamos em depressão, ou autodepreciação, que eu não vou falar, que não dá tempo sobre a autodepreciação, falei que queria falar hoje, mas não dá. Eu digo na minha apostila que nós, quando estamos em crise, tudo vai dando errado. Eu vi um desenho há 30 anos, 35 anos atrás na televisão, que tudo que o bichinho fazia dava errado. Ele dizia assim, ó dia, ó hora, ó semana, ó mês, ó ano, ó miséria. Não sei se vocês viram esse desenho, é muito antigo, mas dizem que repete esse negócio aí, tá? Ó dia, ó hora, semana, ó mês, ó ano, ó miséria, tudo que fazia dava errado. A pessoa, quando está em crise, tudo que ela faz dá errado. Ela vai tomar um café, põe o braço no bule, de repente, aí suja toda a toalha, aí naquela ânsia ali do nervoso, o pão cai no chão. Sabe como o pão cai no chão? O pão com manteiga? Isso, não tem jeito. Por que não cai com a casca para baixo? Ninguém está vendo, passa ali um guardanapo, sopra e, ô dia, aí vai comer. Mas quando a manteiga, a margarina cai para baixo, a quali cai para baixo, aí está cheio de terrinha. Eu sabia, hoje tudo vai dar errado. Aí dá uma topada no pé da mesa. Mesa excomungada, aí fala mal da mesa, até a 4ª geração da mesa. A mesa não é culpada, a culpa é minha. Eu dando esse seminário alguns anos atrás, a minha filha tem 32 anos. Ela tinha, acho que 6 anos, alguma coisinha assim. Eu falei sobre isso. Tem tempo, hein? Falei sobre isso. Aí, no outro dia, vem a Lidiane. Aí eu falei assim, nesta hora de crise, não é utopia, não. Tu tem que aprender a dar glória a Deus e mudar o rumo da tua história. Aí levei a igreja a dar glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí, no outro dia, vem a Lidiane, chorando, a lágrima descendo. Branquinha, minha filha, a lágrima descendo. Glória a Deus, glória a Deus. Aí vem a Leia, minha esposa. O que foi, Lidiane? O que houve? Que viu o dedão, a unha levantada e o sangue descendo. Ela, glória a Deus, pequenininha, glória a Deus. O que foi isso, Lidiane? Eu dei uma topada e o papai mandou, glória a Deus. Ela lembrou do seminário. Aí pronto, começou a chorar, não conseguiu dar mais glória a Deus. Na hora das topadas da vida, Shuriandalabandou revácia. Dê glória a Deus. Deus vai mudar o rumo da tua história. Você pode dar um glória a Deus aqui nesta manhã? Você pode dizer glória ao nome de Jesus aqui nesta manhã? Glória a Deus, glória a Deus. A sorte caiu nele, tudo vai dar errado. Então nessa hora é joelho, meu irmão, é buscar a Deus para mudar a nossa história e Ele muda a nossa sorte. Por último lugar, ele foi recompensado. Jonas não conhecia o ensino do Novo Testamento. Paulo disse, tudo que semeamos, isso colhemos. Ele foi
tragado pelo peixe. Ele semeou a rebeldia, o peixe veio e tragou o rebelde que não dá mais tempo. Por último lugar, fale comigo, Deus não esconde caráter. A vida de um homem que tinha ministério. Onde encontramos Jonas no texto? Aí está capítulo e versículo. Aí estão os capítulos e versículos, tá? Onde encontramos Jonas no texto? Bem alto, só ler, por causa do horário. Letra A igreja. Não, tá fraco, vamos lá. Onde encontramos Jonas no texto? Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. Letra E. E a letra F? Aí eu digo, coloco aí 5 setinhas. A primeira, todos juntos. Deus. Segunda. Terceira. Oh, aleluia. Quarto lugar. Que coisa linda. Por último lugar, missões. Esta é verdadeiramente o tema de vocês. Uma obra urgente. Quantos podem dizer glória ao nome de Jesus? Sabe por que Deus fez isso de novo na vida de Jonas? Vou falar em 1 minuto. Lá no ventre do peixe, acontecem 2 coisas. A primeira, ele ora, e quando nós oramos, a nossa história de vida muda. Segundo lugar, quando ele ora, a oração dele sobe até o trono da glória. Legal, mas em segundo lugar, primeiro ele ora. Quando ele começa a orar, fale comigo bem alto, entra em Jonas, de volta à convicção. Já leram isso no texto? Capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha a oração dele. Quando ele vê a bobagem que faz, está dentro do peixe, sabe o que ele diz? Eu fui levado às profundezas dos mares, as águas me cobriram até a morte, cheguei ao ventre do inferno. Ele foi lá nas profundezas dos mares, meu irmão, lá onde tudo começou. É muito é muito longe, é muito além. Por isso que o texto original que eu falei na sexta-feira fala de um grande peixe. Alguns chamam de monstro marinho. Esses peixes não são vistos, não sei nem se ainda existem. Provavelmente nem existe mais esse tipo de peixe. Mas Jonas é tragado por ele e esse peixe tem muito oxigênio, porque ele desce às profundezas dos mares. Jonas diz, pastor, que ele desceu aos ferrolhos da terra, aos fundamentos dos montes. Olha onde ele foi. Já que descia 300 metros, lá em 300, por uma cápsula que jogava oxigênio a 300 metros, e lá tinha mais oxigênio para ele descer mais além, onde era tudo escuro. Já que Cousteau contava muito essas coisas, o homem que conheceu os mares do mundo. Jonas desceu aos ferrolhos dos montes, aos fundamentos da terra, dos montes, ele foi lá embaixo. Não sei a dimensão, 500 metros, 1000 metros, 1 quilômetro, não sei. Ele desceu às profundezas dos montes, aos ferrolhos da terra. Lá embaixo, ele reconhece o seu estado deplorável e vai orar. O segredo na vida cristã é a oração. Nós que não fazemos missões é porque não oramos. Ele foi orar. Sabe como ele ora? Olha a oração dele. Ele começa a orar e diz assim, capítulo 2, versículos 3 e 4. Lançado estou diante dos teus olhos. Queridos irmãos, quando ele foi orar, que começou a orar e fala esta palavra, lançado estou diante dos teus olhos, fale comigo, é só orar que melhora.
quando ele começa a orar, mesmo falando esta bobagem por não conhecer a onipresença, por não valorizar a onipresença de Deus, lançado estou diante dos teus olhos. Ele estava orando. Se ele estava orando, é porque ele ainda tinha uma centelha de Deus no coração dele, que ele poderia ser ouvido. Olha que coisa linda. Ele fala, lançado estou diante dos teus olhos. Aí entra nele a convicção, que é um dos pontos mais gloriosos do livro de Jonas. Como é essa convicção? Olha o que diz a Bíblia. Na hora que ele diz, lançado estou diante dos teus olhos, entra nele a convicção, e quando entra a convicção, não tem campo difícil, não tem cidade ruim, lá estão matando, lá não gosta de crente, vão matar os crentes, vão perseguir os crentes, vai passar fome, o filho vai ficar doente, a mulher vai ficar doente. Quando entra a convicção no coração do missionário, ele rompe barreiras, porque Jonas rompeu. Ele disse assim, mas todavia, é a parte mais linda do livro de Jonas, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Sabe o que Jonas estava dizendo para Deus? Não sei o que vai acontecer, como vai acontecer, não sei como tu vais agir, não sei como tu vais fazer, mas eu vou sair daqui, dos ferrolhos dos montes, dos fundamentos da terra, de dentro desse peixe, não sei como vai ser, mas eu vou voltar a Jerusalém e vou ver o templo lá em Jerusalém. Você pode glorificar o nome de Jesus? Levante as tuas mãos e adore ao nome do Senhor. Levante as tuas mãos e adore ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Tu crê que Deus é poderoso e pode mudar esse quadro? Fique em pé em nome de Jesus. Não vou chamar a frente para orar, já fiz isso ontem à noite, não sou de fazer, mas uma coisa eu sei, em nome de Jesus a convicção precisa entrar na tua vida hoje. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Eu vou voltar a Jerusalém. Parece utopia, bobagem, parece que viajou na maionese, doideira, loucura. Sair daqui e voltar para Jerusalém. Vou voltar a ver o templo da tua santidade. E aí, pastor, por que tu tem tanta convicção? Sabe por quê? Eu tenho promessas de Deus na tua vida, como você também tem. Ah, pastor, promessas de Deus? Sim, promessas de Deus. E se tu tem promessa de Deus, eu quero te falar uma verdade. Olhando para essas flores, eu me lembrei de Isaías 40, versículo 8, que diz: seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que Deus te prometeu, Ele não vai cumprir. Ele cumpre. Fale comigo, o que Deus me prometeu, Ele cumpre. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece. Ele cumpre. Pastor, tu não me convenceu. E a hermenêutica? Um texto só? Como falamos ontem? Não. Tem mais de um texto. Jeremias 1:11. Deus pergunta: o que vês tu, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus fala para ele no 12: viste bem, porque é velo. Oh, aleluia. Sobre a minha palavra para cumprir. Ah, pastor, isso é coisa da antiga aliança, eu quero ver na nova. É mesmo? Mateus 24:35, Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas, quantos amam a palavra aqui? Não hão de passar. Pastor, será que ele vai cumprir mesmo? Para Jonas cumpriu. E para nós, será que ele vai cumprir mesmo? Sabe o que diz a Bíblia? 2 Timóteo 2, 13 e 14, para encerrar. Sabe o que Paulo diz? Aliás, 11 a 13. Palavra fiel é esta: se morrermos com Ele também viveremos. Se o negarmos,
Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. E eu creio nisso. Por isso o câncer vai embora, a enxaqueca constante vai embora, artrite, artrose vão embora, bico de papagaio vai embora, problema de coluna vai embora, a pressão alta vai embora. Pastor, tu crê em milagre e foi operado? É que eu não contei o testemunho todo. Eu estava indo embora quando Deus tratou de mim, para que hoje eu estivesse aqui dando testemunho, que não dá para me contar aqui nessa noite, quem sabe até numa outra oportunidade. Eu creio muito em milagre, eu creio que Deus repreende as enfermidades. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que dá saúde, e Ele está aqui nesta manhã. Glória a Deus. Pastor, mas a minha enfermidade não é física, a minha enfermidade é na alma. É mesmo? Meu problema é emocional, é psicológico. A psicossomatologia é uma ciência que estuda a influência da mente sobre o corpo. E ela descobriu que 80% das enfermidades físicas tem fundo psicológico ou emocional. Mas Jesus cura tudo. É na alma? É mesmo? Ontem eu encerrei com Jó para o pastor, capítulo 8, 5, 6 e 7. Anota para o teu pai depois. Jó 8, 5, 6 e 7. Maravilhoso o texto que eu citei aqui. Ontem eu falei para o reverendo, pastor da igreja. Hoje eu encerro para você. Você que entrou pelaquela porta. E o problema não é físico, é emocional, é psicológico, é interior. Salmo 6. Obrigado pelo acompanhamento. Continue. Sabe o que diz o Salmo 6? Diz assim, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Vê se nós não falamos isso. Até os meus ossos estão perturbados. A minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Livra-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado. Deixa eu falar para as mulheres. Já estou cansada do meu gemido. Toda noite molho o meu leito com as minhas lágrimas. Os meus olhos têm se consumido por causa das minhas mágoas. Mas tu, Senhor, até quando? Livra-me por tua benignidade. Porque o Senhor já ouviu as minhas súplicas. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás. Envergonha-se no momento. Porque Deus já ouviu a minha oração. Levante as mãos aos céus. Ora manacandarabaxéria. Deus está te sarando aqui hoje. Deus está tratando de você. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus estamos no templo, no santuário. Queremos te louvar, te exaltar, te bendizer, adorar o teu santo nome por essa linda oportunidade. Toma nossas vidas em teus cuidados, tome nossas vidas em tuas mãos. Levanta ceifeiros nesta última hora, obreiros de valor, missionários ungidos, homens e mulheres capacitados por ti. Toma nossas vidas em teus cuidados, que a tua palavra se cumpra em nós, para a glória do nome de Jesus.
te pedimos sempre. Amém. Quantos podem dizer aleluia?